Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre como o solo passa por transformações químicas que ajudam no intemperismo, ou seja, no desgaste das rochas e na formação de novos minerais. O intemperismo químico consiste em um conjunto de reações que afetam os minerais das rochas, promovendo sua decomposição e a geração de novos compostos. Essas reações, que ocorrem sob condições naturais e envolvem diversas variáveis, como a dissolução, a hidratação, a hidrólise, a carbonatação, oxidação, redução e quiletação, e podem ser desencadeadas por processos inorgânicos ou orgânicos. Com resultado, há uma alternação de composição química mineralógica das rochas, culminando ali na formação de novas substâncias. A dissolução representa a primeira etapa no processo de intemperismo químico. Alguns minerais ou rochas se dissolvem mais facilmente na água do que outros. Os sais minerais, via de regra, se dissolvem facilmente na água, enquanto outros minerais são mais resistentes ou mesmo insolúveis. Em geral, o aumento da temperatura contribui para a maior solubilidade dos minerais. Um exemplo da dissolução é quando o dióxido de carbono gasoso dissolve-se em água, formando um ácido carbônico. O ácido carbônico ioniza-se formando íons hidrogênio-carbonato e hidrogênios. Os íons de hidrogênio-carbonato também se formam por combinação de hidrogênios com os íons de carbonato. A calcite sólida dissolve-se liberando íons cálcio e hidrogênio-carbonato para a solução, favorecendo a dissolução. A próxima variável química a ser discutida é a hidratação. Esta constitui na adição de água em um mineral e sua absorção dentro dos retículos cristalinos. Certos minerais são passíveis de receber moléculas de água em sua estrutura, transformando-se física e quimicamente. Na hidratação, os minerais expandem-se. E a desidratação representa o fenômeno inverso, no qual o mineral perde água quando tem seu volume reduzido. Outra variável química é a hidrólise. A água não é apenas um solvente dos reagentes, mas também um deles. A hidrólise é uma reação química entre um mineral e a água, ou seja, entre os íons de OH+, ou OH- da água e os íons dos minerais. Qualquer reação envolvendo a água que decompõe um composto é uma reação de hidrólise. A hidrólise dos silicatos é um fenômeno responsável pela formação dos minerais de agelutas. O CO2 da atmosfera reage com a água e a formação do ácido carbônico, que atua nos silicatos, ou seja, os feldspatos, e origina um novo mineral, ou seja, a caulinite. O mineral de argila, fenômeno esse considerado como caulinização. Os cations de silicato são substituídos por hidrogênio proveniente da água ou de ácidos. Uma pequena proporção de dióxido de carbono gasoso do ar dissolve-se nas gotas da chuva, formando moléculas de ácido carbônico. Uma pequena proporção de moléculas de ácido carbônico ioniza, dando origem ao hidrogênios e íons hidrogênio-carbonato, tornando as gotas de água ligeiramente ácidas. A água ligeiramente ácida dissolve os íons de potássio e de sílica dos feldspatos, transformando-os em caulinite. Os hidrogênios são retidos na água de argila. Os íons de sílica, potássio e hidrogencarbonato dissolvidos escorrem para os rios e para o solo, deixando
deixando esses ambientes normalmente mais ácidos. Dentre as reações químicas que ocorrem no solo, temos também a oxidação e redução, onde o processo de oxidação, o oxigênio reage com os minerais, principalmente os que contêm ferro, manganês e enxofre, e a oxidação é favorecida principalmente pela presença da umidade. Por exemplo, o ferro encontrado em muitos minerais, incluindo a pirita, hormonblenda, augita, biotita e olivina, é transformado em compostos de ferro. Em regiões de clima úmido, os óxidos de ferro conferem ao manto meteorológico uma coloração avermelhada, marrom, amarelada, que depende do grau de oxidação e da quantidade de água presente no óxido de ferro. Nas rochas sedimentares, como arenito ou calcário, as cores vermelhas, marrom e amarelada quase sempre indicam disposição em ambiente bem oxigenado. Por fim, podemos observar esse exemplo, onde a peroxina férrica dissolve-se liberando sílica e ferro ferroso para a solução. O ferro ferroso é oxidado por moléculas de oxigênio, formando-se ferro férrico. O ferro férrico combina-se com a água, precipitando um óxido de ferro sólido na solução. A oxidação e a redução ocorrem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, numa reação que é, devido a isso, denominada de reação oxirredução ou redox. Temos ainda a quelação, que é um processo químico fundamental que ocorre nos solos, onde as moléculas orgânicas se ligam aos íons metálicos, formando estruturas chamadas quelatos. O termo quelato deriva do grego quele, que significa garra, ilustrando de maneira como os íons metálicos são agarrados por compostos orgânicos, como o cálcio, o cobre, o ferro e o chumbo. Nos solos, a quelatação desempenha um papel crucial na disponibilidade de nutrientes para as plantas. Os íons metálicos, essenciais para o crescimento vegetal, podem ser facilmente lixiviados ou se tornar indisponíveis devido à formação de compostos insolúveis. No entanto, quando esses íons se ligam a moléculas orgânicas através de quelatos, eles permanecem solúveis e disponíveis para a absorção da planta pelas raízes. Espero que tenha gostado do conteúdo e recomendo que leiam mais sobre o assunto. E não se esqueça de praticar, pois é através da prática que se alcança a perfeição.